Vamos então para a segunda parte da nossa aula. Estamos falando sobre medidas descritivas. Vamos agora falar sobre gráficos. Bom, então vamos lá. Gráficos são uma representação gráfica, né? É visual, é um desenho. É claro que, quando a gente está falando de gráficos, a gente está falando de desenhos formais, né? Desenhados lá no plano cartesiano, né? No espaço bidimensional ou no tridimensional no máximo, tá? Mas a gente sempre está representando alguma informação ali, né? Então, a gente vai representar a distribuição de uma variável, né? Ou de um par de variáveis, ou coisas do tipo assim, certo? E ele tem por vantagem de ser rápido, de ser sintético, né, em relação aos dados, mesmo tratados e apresentados em tabela, porque ele é mais intuitivo. E tem a intenção de informar, obviamente, né, passar informação sobre resultados. A gente tem um conjunto de gráficos, assim, gigantesco, né? Existe tudo que é tipo de gráfico, mas a gente tem que usar alguns para uns tipos de informação e outros para outro tipo. Por exemplo, esse que eu estou apresentando aí, que é o gráfico de barras, ele é ideal quando a nossa variável, ó, ela é do tipo categórica ou não numérica. Aqui, ó. A gente tem, ó, aqui no eixo, ó, por exemplo, fundamental, médio, superior, pós-graduação, ele está apresentando aqui uma informação do nível de escolaridade das pessoas, por exemplo, e aqui no eixo Y tem a quantidade de pessoas, por exemplo, que estão de uma amostra qualquer, tem esse nível de instrução, tem esse outro, né? Então, a altura das barras, que vai estar aqui na altura do valor que representam aí a quantidade, vai ser essa informação. Então, no caso, a nossa variável ela é qualitativa, não é quantitativa, tá? Então, o gráfico de barras ele é apropriado para variável, então, não variável, né? Dentro do controle estatístico da qualidade, a gente não chama de variável, a gente vai chamar de atributo. Tem o gráfico de setores, né? Gráfico de barra o Excel faz assim facinho, mas tem muitos outros programas que também fazem. Tá? Gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, tá? Ele é usado quando a gente quer ver a distribuição percentual de alguma informação. Em geral, também é informação qualitativa, ou seja, de atributo. Então, a gente tem aqui um exemplo de um gráfico de setores da preferência por modalidades esportivas. E aí, olha, o exemplo que traz para a gente, 40% do conjunto que a gente avaliou teve resposta de preferência por futebol. Deixa eu ver se eu consigo, se eu aumento aqui, ó. Tá? Teve preferência por futebol. E aqui, nessa cor aqui, acho que é lilás, né? Representa 30% do total aqui, né? Dessa pizza, né? Que a gente chama de pizza. Tem preferência por vôlei. Em vermelho aqui, 15% é da área, né? Preferência por basquete, e 10% dessa outra área aqui, natação, e 5% dos outros tipos, né? Que não estão aqui representados. Então, o gráfico de setores, ele também é um gráfico que ele é bom para apresentar resultados de atributos. Gráfico de radar. Esse gráfico, eu confesso, assim, que eu acho ele muito confuso. Eu evito fazer uso dele. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. O gráfico de radar, ele é muito usado quando eu quero apresentar várias informações no mesmo gráfico. Tá? Então, ele é um gráfico polar, né? Então, ele tem aqui que ele chama de áreas polares, né? E aí tem aqui a gradação, né? Que é o que ele chama de eixo, né? O eixo aqui. E aí percebe que eu tenho dois gráficos aqui. Eu não sei se é possível observar, mas eu tenho uma linha azul bem clarinha aqui. É uma informação, tá? E aqui em azul eu tenho outra informação, tá? E isso aqui representando
um conjunto, né, de variáveis, por exemplo, que aí está relacionada com algumas informações, como prática de responsabilidade social. Vamos supor que aí seja, se a gente, como não está sendo dito aqui, né, do exemplo que eu trouxe, mas suponha que essa linha mais clara representa a resposta de mulheres, e esse azul aqui é a resposta de homens. Então, a performance do meio ambiente, saúde e segurança, qual a opinião que eles têm a respeito do governo, por exemplo, né, quanto você está satisfeito, e aí tem lá, né, de acordo com, ó, isso aqui representa, por exemplo, 60% no azul aqui, digamos que 60% esteja satisfeito, né? É isso mesmo? É mais ou menos isso, né? Esteja satisfeito com a performance do governo, vamos supor, no trato do meio ambiente. Então, assim, estou chutando, uma informação, as mulheres mais ou menos no mesmo valor, mas percebe que aí eles diferem aqui, ó, por exemplo, na gestão financeira, as mulheres responderam mais, né? Então, está aqui mais ou menos na altura dos 60%, enquanto que os homens estão aqui mais embaixo, na altura dos 40%, tá? Então, o gráfico de setor, o gráfico radar, né? O gráfico radar, ele é útil para tratar mais de uma informação na mesma imagem, na mesma visualização. Mas eu acho que ele é um tanto confuso. Eu, particularmente, não gosto de usar, né? Eu, por exemplo, trabalhei agora recentemente com uma pesquisadora que ela está fazendo a tese de doutorado dela e ela usa esse gráfico aí muitas vezes e ela acha lindo e maravilhoso. E eu olhei, a primeira vez que eu vi, foi ela mesma quem fez os gráficos, eu olhei para aquilo e eu falei assim, você gosta desse tipo de gráfico? Ela, eu gosto e tal. Ela me viu que eu fiz uma cara não muito boa, ela disse, você não gosta, né? Eu falei, não gosto. Eu falei, mas você entende o que está sendo apresentado aí? O que esse gráfico está dizendo para você? Ela, eu entendo muito bem e tal. É por isso que eu quero usar, porque aqui eu consigo visualizar muito bem essas diferenças que a gente observa, porque são duas áreas ali, né? Que, por exemplo, aqui se sobrepõem, as pontas, elas vão chamar a atenção justamente para aquilo que é mais diferente. Aí eu disse, tudo bem, se você, se esse gráfico funciona bem para o que você quer trabalhar, beleza, é isso que importa. Gráfico de ramos e folhas não é bem um gráfico, olha, é isso aqui na realidade, né? É meio que uma disposição numérica, só que ele é apropriado para variável, né? Dentro do controle de processo, o controle estatístico, a gente chama de variável, ou seja, medida quantitativa. Ou a gente chama de variável contínua, tá? É como acho que o nosso livro fala assim, de variável contínua. Não sei ao certo, aqui não estou achando. Tá? Mas é assim, por exemplo, eu tenho aqui, ó, diâmetros abdominais de 40 indivíduos. E aí eu tenho um aqui que é 5, ó, ele pegou aqui no que ele chama de ramo, né? Esse 5 e a folha 7 aqui, isso está dizendo que o diâmetro é 57, possivelmente centímetros, né? E aqui, ó, esse 5 e esse 7. Aí tem mais alguém que tem 5 e 9. Então, tem alguém aqui que tem um diâmetro de 59. Aqui embaixo no 6, 6, 0 e 0. Então, tem dois indivíduos com 60 centímetros, por exemplo. E assim a distribuição. Isso é uma forma da gente ver mais ou menos, ó, se a gente olhar isso aqui como colunas, por exemplo, a gente vai ter meio que um gráfico de colunas deitado, né? Ou um gráfico de barras. Isso aqui dá uma noção da distribuição. Tá? Não é bem um gráfico, mas a gente é chamado de gráfico. Esse gráfico aqui, que é o box plot, ou diagrama de caixas, como é chamado no português, ele é um gráfico maravilhoso. Tá? Mas, assim, eu nunca vi fora do mundo acadêmico. Eu acho que o mundo profissional, o mercado corporativo precisa fazer mais uso desse gráfico, porque ele é maravilhoso e ele é muito bom para variáveis numéricas, né, variáveis contínuas ou variáveis, como a gente chama dentro do controle estatístico de processos. Percebam que aqui a gente tem a distribuição de um conjunto de valores, tá?
Vamos supor, altura, né? Ele está trabalhando com altura. Então, tem aqui valores de altura de um conjunto de dados. E esses valores estão especificados por alturas de homens, né? Ou pelo sexo das pessoas que compõem aquele conjunto, né? Cujas informações de altura compõem o conjunto de dados. E aí a gente tem caixinha aqui, né? Essa linha sempre aqui nessa caixa, ela vai representar a mediana. Essa parte aqui superior da caixa, ela vai representar o terceiro quartil. Deixa eu aumentar aqui essa figura, porque eu acho que talvez aqui, ó. Terceiro quartil, e essa parte aqui de baixo, a inferior, representa o primeiro quartil, que é o que a gente viu lá no começo da aula. Aí tem a perninha aqui do gráfico, aqui tem aqui o pezinho dele, representa o valor mínimo, o menor valor do conjunto, no caso, o menor valor de altura de homens, e aqui o menor valor de altura de mulheres. Percebe que essa caixa aqui para os homens, ela está mais para cima, isso quer dizer, ó, aqui, ó, o máximo aqui dos homens é maior que o máximo das mulheres, ou seja, a pessoa mais alta aqui desse conjunto de dados é um homem, né, é um homem, e a pessoa mais baixa, ó, é uma mulher, tá? Visualmente a gente já consegue concluir isso. Mas existem aqui, ó, dois valores extremos para o mínimo, né? O mínimo, ou seja, deve ter alguém, ou dois homens, no caso, que são muito baixos. Eles não chegam a ser tão baixos quanto as mulheres, mas eles são muito mais baixos do que a maioria dos outros homens. Tá? Então, dá para a gente extrair uma série de informações de um gráfico como esse aí. Espera aí. O que eu fiz? Ah, eu descompartilhei. Acho que eu descompartilhei, né, meu slide. Espera aí, desculpa. Fiz bobagem aqui. Não, professor, estava compartilhado ainda. Tava? Então, espera aí. Eu que viajei. Eu acho que só fechou aquela parte que tinha aberto. É verdade. Agora voltou, né? Voltou sim. Ó, bora lá. Então, aí tem o histograma, tá? O histograma também é um gráfico apropriado para variáveis numéricas, só que ele apresenta a distribuição assim, ó. Não mais como caixas, como lá no box plot, né? Mas ele apresenta a distribuição aqui, ó. Então, tá aqui, eu tenho valores para faixa etária, deixa eu apagar. Eu quero mostrar, quer ver? Aqui, ó. Pronto, vou aumentar aqui. Então, tá aqui, ó. Então, a gente tem a distribuição das faixas etárias, né, de um conjunto de dados, então, de pessoas, possivelmente. Então, a gente tem aqui valores de intervalos de faixa, de idade, né, que a gente chama de faixa etária. Aí, essas colunas, elas representam a quantidade, né, por exemplo, aqui, ó, do 18 a 23, no meu conjunto, tem 2 aqui, né, então, o eixo Y aqui representa a altura desse retângulo aqui, dessa coluna. 2 representa a quantidade de indivíduos no meu conjunto de análise que tem idade entre 18 e 23 anos. E assim vale para as outras. Ó. A maior concentração está aqui, que é a maior coluna, está na faixa etária de 36 a 41, que é composta por 9 pessoas, por exemplo. E aí a gente consegue ver meio que o formato aqui, né, a distribuição dessas pessoas de acordo com a idade delas. Tá? Então, a idade dos funcionários, por exemplo, de alguma empresa que ela está avaliando o perfil, né, socioeconômico, um perfil desses colaboradores. Tem aqui outros histogramas também, isso aqui já é feito num programa chamado Minitab, que o pessoal que trabalha com controle de qualidade faz bastante uso. Então, percebe aqui, vamos supor, se a gente estivesse pensando ainda naquela das faixas etárias, a gente tem 20 valores aqui, distribuídos, apresentados visualmente por um histograma, né? E aí percebe que aí não tem, ó, aqui não tem, quando tem esses buracos assim, eles representam que não tem observações da amostra correspondendo a esses valores aqui. Então, tem aqui nos valores menores, aí de repente pula para outros valores. Né? Então, esse histograma aqui está me dizendo que o conjunto de dados ele não está bem distribuído, não tem um comportamento
bom para uma distribuição normal, por exemplo. Eu não poderia adequar esse conjunto para uma distribuição normal. Aqui já está mais, ó, se a gente pensar que a gente pode sobrepor uma distribuição normal aqui, ó, a gente ia poder enxergar ali. Porque o histograma ele é muito bom para a gente enxergar o comportamento da distribuição dos dados. E aí ele é um gráfico que é apropriado para variáveis, né? Então, o ideal é que a gente consiga sobrepor aqui bem, para que não tenha muitos espaços vazios aqui, entre as colunas e a curva que a gente está desenhando em cima, porque quando isso ocorre, a gente pode afirmar que o comportamento da distribuição desse conjunto de dados está de acordo com uma distribuição teórica, que é a distribuição normal. Por que é bom fazer que isso ocorra? Porque a gente vai poder fazer uma série de uso de métodos estatísticos que pressupõem que o comportamento dos dados seja igual ao de uma distribuição normal. E aí a gente faz isso sem medo. Por que é importante isso, quando isso ocorre? Porque quando isso ocorre, isso satisfaz uma exigência dos testes, né, da metodologia, e aí o resultado que a gente obtém, ele é confiável. É por isso, tá? É por isso. Vamos lá. Mais histogramas, ó, tá vendo? A curva normal aqui, ó. Tem um ajuste bom quando isso acontece, que é o que eu acabei de falar. Tem um ajuste ruim, ó, porque, ó, aqui, ó, tem um buraco aqui também tem buraco, aqui está faltando coisas, né? Então, que a gente tem o ajuste ruim. Os dados não estão se ajustando para uma distribuição normal. E isso pode trazer uma série de problemas na análise dos dados. Bem, é basicamente isso, tá? Não sei se eu corri demais, corri muito. Se eu corri, eu vou. Esse é o momento da recapitulação, né? Que a gente viu medidas descritivas como média, moda, mediana e as separatrizes. Obviamente que existem outras, mas a gente apresentou aqui essas principais. Falamos de medidas de dispersão como amplitude total, o desvio padrão. Não falamos do coeficiente de variação, mas o coeficiente de variação é uma medida que é calculada com a divisão entre o desvio padrão e a média de um conjunto de dados. Em geral, essa medida ela é multiplicada por 100, porque aí ela é dada em percentual. Tá? Falamos sobre a padronização de variável, né? Falar de variável até de variável contínua ou variável, né? Como é conhecida no controle estatístico. Falamos um pouco da distribuição normal, apresentei lá a tabela, e falamos dos tipos de gráficos e para o que eles são apropriados, para atributo ou para variável. Basicamente foi isso que eu apresentei. Está aqui o nosso livro-texto, é a referência bibliográfica que eu estou usando, obviamente, tá? Vou sempre seguir o nosso livro-texto. E aí você já pode fazer a atividade de aprendizagem dessa aula, né? Unidade 1, seção 2. Pode fazer a leitura da seção 1.3 do livro didático, que é a nossa aula que vem, tá? E também da web-aula respectiva, tá? E fazer, depois da leitura, né, do livro didático, a atividade diagnóstica da seção 3 da unidade 1, que corresponde a 3 questões de múltipla escolha. Sugiro que você guarde, sempre faz um print da tela depois de responder, principalmente se acertou a questão, e guarda, porque é importante para fazer revisão para a prova. Então, é isso que nós vamos ver na semana que vem, que será dia 30 de agosto. Né? Ainda continuaremos na unidade de ensino 1, vamos para a seção 3, e na seção 3 vamos falar sobre distribuições de probabilidades, né, discretas e contínuas, que são apropriadas para variáveis ou para atributos. E aí a gente vai encerrar a unidade 1, né, que é essa parte introdutória do controle estatístico da qualidade, e na unidade 2, que é na outra semana, a gente começa a, de fato, falar sobre o conteúdo do controle estatístico de qualidade. E é isso aí. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, professor. Não? Então,
Só vou relembrar uma coisa. Espera aí. Que aqui, ó, da atividade, tá bom? Vou até voltar aqui, ó, lembrando que tem uma atividade já para ser feita, tá aqui na unidade de ensino 1, tá? O 1, sessão 2, deixa eu fechar isso. Aí desce um pouquinho aqui, ó, tá vendo na aula? Tá aqui, ó, atividade sala de aula 1, B1, clica nela, e aí tem a orientação aqui, ó, é até o dia 13 de setembro, que dá para fazer às 19 horas. Entra na atividade, você pode entrar e pode sair da atividade sem clicar lá no botão finalizar. Aí vai fazer o download do artigo, ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir a caixinha para fazer download, ó. Tá? Mas eu já tenho ele, não vou fazer o download, não. E aí lê o artigo, né? E aí vai fazendo uma resenha, um resumo, você pode fazer. Assim, não precisa copiar do artigo, faz com as suas próprias palavras. Pode dizer, o artigo é bom, ele apresenta isso, apresenta aquilo, ele é extenso, ele tem uma linguagem difícil, ou é uma linguagem fácil. É isso que eu quero ver a crítica que vocês fazem para o artigo. Tá? Então, faça com as suas próprias palavras, não precisa copiar trechos do artigo, não. Tá? Cumprindo aqui essa exigência de pelo menos 10 linhas aqui dentro, tá? E no máximo 20 linhas, também não precisa ser muito extenso, não. E tem que copiar aqui, tá? Pode fazer a parte para não ficar dependendo do AVA, porque o AVA às vezes é difícil de acessar, e aí, dentro desse prazo também, pode me enviar até o dia 13, mas pode enviar antes. Só tem que lembrar que depois que colar aqui a resenha, tem que clicar aqui no botão finalizar a tentativa, porque só assim ele envia a atividade para mim. Se vocês não clicam nesse botão, e aí ele não vai aparecer que não foi enviado, mesmo que vocês colhem o texto aqui dentro. É isso. Entendi. Tá bom? Tá bom, então. É isso aí, então, por hoje. Tá bom? Beleza, professor. Vou terminar aqui.